Sejam bem-vindos a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast onde a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. E quem aqui não gosta de ouvir uma boa história, não é mesmo? Por isso o nome, Storytelling TV. Hoje a gente tá aqui com um convidado super especial. Ele que é estrategista e lançador, especialista em tudo isso. Estrategista digital e lançador. Ele que tem uma história muito fera. Ele que foi um dos líderes do QGR do Paulo Marçal. Eu vou deixar ele se apresentar. Palestrante também. Nelson Lopes! Fala aí, Muito Pietro. obrigado por estar aqui nesse episódio comigo. Tamo Uma honra junto. te receber aqui, cara. A gente vai contar essa história hoje. Vai ser um episódio poderoso com os ensinamentos que você tem para dar pro pessoal, para dar pra mim também, porque todos os convidados que eu recebo aqui eu aprendo junto. E vai ser muito fera, cara. Muito fera. Que massa. Obrigado, gratidão, viu, Pietro? Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com cada um de vocês. Você que tá aí assistindo esse podcast, Storytelling TV. E tenho certeza que vai impactar e transformar muitas vidas e que vocês possam ouvir e tornar tudo que você vai ouvir aqui em aprendizado na tua vida. Porque aprendizado você não aprende ouvindo, você aprende colocando em prática. Então, já vamos começar aqui já ressignificando algumas coisas que eu quero compartilhar bastante isso, porque tem bastante coisa que eu tive que desconstruir na minha vida, na minha trajetória, para que na prática, a hora que eu fui viver essas coisas, Pietro, eu comecei a perceber que não era realmente conforme as pessoas falavam. Porque as pessoas sempre vivem, eu costumo falar assim, sempre vivem como papagaios. Porque um falou, a pessoa reproduz aquilo. Só que na prática mesmo, as coisas são diferentes. E aí, na prática, quando eu fui viver, eu percebi que muitas coisas precisavam ser ressignificadas e desconstruídas. Então nós vamos falar bastante sobre isso aí hoje aí. Com Vamos certeza. quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Obrigado pelo convite. Que isso, É mano. uma Tamo grande honra junto. estar aqui junto com você. Amém, mano. Tamo junto demais. E a primeira coisa já pra você colocar em prática aí, jogar como aprendizado, é clicar aqui no botão do like, você se inscrever no canal, ativar o sino pra não perder os próximos episódios que vai ser soltado aqui, vai sair aqui no Storytelling TV, no canal. Você também já vai pegar essa setinha aí embaixo, aí se compartilhar e jogar pra no mínimo 10 pessoas que vão ter a mentalidade transformada assim como você. Fechou? Nelson, eu dei um breve briefing aí seu pro pessoal, pra te conhecer e tudo mais. Mas conta essa história pra galera. Fala quem era o Nelson Lopes antes de tudo isso. Cara, maravilha, ó. Atualmente, como você falou aqui, tá até lá no meu perfil, eu atuo profissionalmente como lançador estrategista digital, fazemos lançamentos aí. Desde 2021 eu trabalho nessa área como lançador, mas com marketing digital já desde 2019. Legal. Então, em 2019 eu tinha uma gráfica, desde 2010 até 2019. E o mercado mudou. Assim, eu percebi que estava tendo uma mudança, muitos clientes estavam pedindo coisas diferentes, não estavam querendo fechar mais serviço de gráfica e comunicação visual. E eu falei, cara, o mercado mudou alguma coisa que eu não entendi. E aí eu comecei a perceber que eles estavam pedindo algumas coisas que era do digital. E eram coisas assim, simples de fazer, a gente já fazia, que era arte para postar no WhatsApp, postar no Instagram. Eu falei, cara, eu vou começar a mexer com isso aqui. Tá tendo demanda no mercado. Meio que como designer, assim. Isso, designer. Aham. Então eu comecei com designer, depois o pessoal começou a pedir para gerenciar Instagram, Facebook. Aí Social fui para media. social media. Aham. E aí eu comecei a descobrir que tinha também tráfego pago e comecei a ligar as anteninhas ali, né? Ficar antenado nessa área. E aí em 2020 eu comecei a estudar sobre tráfego pago. Aí quando chegou a pandemia em março de 2020, falei, cara, eu vou mergulhar nisso aqui porque agora não tem mais volta. Vai ser isso daqui para frente. E aí, assim, foi uma grande virada nos negócios, no business e principalmente no marketing digital, no que eu já desenvolvia. E aí começou a acontecer isso. Mas antes disso, teve toda uma trajetória, uma história. Que aí é o que mais faz sentido e faz parte do meu propósito. Que ainda que lá eu comunico o que é profissionalmente a minha vida ali, lá no título lá, Sim, sim. como lançador estrategista digital,
eu tenho um movimento, que é o movimento dos vencedores. Isso. E esse movimento dos vencedores já vai fazendo um V de vencedor aí, ó. Faz a mãozinha aí com esse número 2 aí, que tem 2 significados, tá? Esse aqui é o símbolo do meu movimento. Sim. Que é dos vencedores. Uhum. Porém, ele tem um outro significado. Qual? Esse 2. Que é do hashtag eu sou 2%. Quem são os 2%? Aqueles que são acima da média. Porque 98% da população estão na média das pessoas. É como o efeito manada. Faz aquilo que é comum, o que é mediano, que são as pessoas que são, a gente fala medíocre, né? Que Porque a vem do mediocridade, mediano, mas vem do mediano. isso, que a mediocridade, às vezes, na cabeça das pessoas parece um palavrão, mas não é. Vem de alguém que está ali na média. E aí, eu utilizo isso também como símbolo, hashtag eu sou 2%. Então, eu sou 2% e o V de vencedor, que faz parte desse movimento. Por quê? Quem é vencedor está dentro de um padrão que é acima da média, que faz parte desses 2%. E aí tudo isso começou através do quê? Através da minha história de vida. Uhum. Então eu lembro assim que quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me treinou com vendas. A gente foi para a casa dos meus avós. Meus avós, eles e meus tios, né, principalmente meus tios, eles pegavam de uma fábrica de brinquedo caminhões para montar para a fábrica, eles montavam e o pagamento que a fábrica fazia era em brinquedo, naqueles caminhões. Sim. E aí era tipo assim, aqueles caminhões cegonha, né, que vinham os carrinhos e tal. E aí a gente começou a fazer aquilo. Aí eu vim passar as férias na casa dos meus avós, aí a gente começou a montar. Eu falei pro meu pai, pai, a gente podia pegar isso aqui pra gente vender, ou vender pros meus amigos, com 5 anos de idade. Aí meu pai falou, vamos lá na fábrica, nós vamos pegar. Aí a gente pegamos em pagamento, montamos no período das férias, Sim. recebemos em pagamento mais brinquedo daquele, levamos para nossa cidade e lá eu comecei a vender. Eu lembro que a gente vendia por R$25 naquela época, vendia no cheque, o pessoal pagava em cheque, e eu vendia para quem? Para os meus amigos. Então, desde a minha infância, meu pai me treinou nessa área de vendas. Que nem passou essa fase aí, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, meu irmão tinha 8 anos. A gente queria um videogame. Creio que você nem vai saber que videogame é esse, se caso você não pesquisou. Que era um da Dynacon, da Dynavision, que tinha uma arminha que matava uns patinhos. Acho que não. E aí a gente... Assim, depois veio o Nintendo e tal. Mas nessa época... Essa área eu já sei mais. Que é um pouco mais recente. Mas esse videogame era um sonho meu e do meu irmão. Eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 8. E aí meu pai falou assim, ó, eu não tenho dinheiro pra comprar. Vai se virar. Aí ele falou assim, ó... Aí eu falei assim, pai, mas arruma algum jeito pra gente comprar, que a gente quer esse videogame. Aí meu pai falou assim, ó, então vou levar vocês lá na sorveteria de um amigo meu. Eu vou falar com ele pra ele liberar um carrinho pra vocês vender sorvete na rua. Caramba! Eu com 6 anos de idade, meu irmão com 8. Só que nessa época, hoje eu tô com 36, fazem 30 anos. Há 30 anos atrás, não era o perigo que é hoje, né? Sim, era muito mais tranquilo. Minha filha tem 10 anos de idade, eu não deixo ela sair hoje na rua sozinha. Não faz sentido. Os tempos mudaram. Mas naquela época, eu e meu irmão saiu vender sorvete. E deu certo. No primeiro dia, a gente pegou um carrinho, a gente estudava de manhã e à tarde vendia sorvete na rua. Saía só eu e meu irmão, meu pai não ia junto. Sim. A gente ia pro meio da cidade e saía vender, empurrando o carrinho ali, apitando aquele apito assim, ó. Não sei se você lembra, se você já soube já. Qual? Que quem vendia picolé na rua com carrinho não usava aquela buzininha que tem hoje. Sim. Igual de vender algodão doce. Usava um apito e você assoviava aquele apito. Assim, eu lembro que minha boca ficava toda rachada, porque ficava apitando. E aí, no mesmo dia, a gente vendeu todo o sorvete que tinha no carrinho, no período da tarde ali. Voltamos para a sorveteria, enchemos o carrinho, saímos vender de novo, vendeu tudo e voltamos
entregamos o carrinho, aí depois no outro dia a gente voltou de novo vender. E aí a gente fez isso durante um mês. Em um mês a gente levantou o dinheiro que a gente queria para comprar o videogame. Em um mês, eu e meu irmão, a gente fez isso. E qual foi o maior aprendizado, e eu carrego de lição para a minha vida, do que meu pai deixou de legado mesmo. E eu faço isso hoje, eu ensino minha filha, eu treino ela a isso. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que chama Empreendedorismo Infantil, que é para os pais treinar os filhos A como ser um empreendedor. a empreender. Assim como meu pai me treinou desde quando eu tinha 5 anos de idade. Mas esse livro vai ser especificamente para os pais ou as crianças que querem Para os entender? pais treinar os filhos. Porque aí é independente de qualquer idade. Porque eu poderia falar uma linguagem para as crianças, mas e a responsabilidade do pai? Uhum. Então eu pensei muito mais nos pais que precisam assumir a responsabilidade deles. Por quê? Porque eu vivi isso na pele com a minha filha. E para mim foi um ponto de muita identificação. Porque meu pai me treinou. Se ele não tivesse me treinado, qualquer pessoa poderia me treinar, mas poderia me treinar De um jeito com um totalmente princípio diferente. errado. Uhum. E aí eu poderia ter me corrompido na vida com essa questão de empreendedorismo, vendas. Cara, esse negócio de que você tá falando de... O seu pai, ele te patrocinou. Sim. Ele te patrocinou não em relação a dinheiro, né? Não entregando peixe, Isso. Mas ele te deu conhecimento. dando Cara, conhecimento, esse negócio de... entregando a vara e a isca. Esse Agora vai lá e incentivo- pesca. Esse incentivo, esse patrocínio dos pais, ele é fundamental. Eu tive muito patrocínio do meu pai. Dos meus pais, né, em geral. Quem eu sou hoje, o palestrante que eu sou hoje, o editor de vídeo que eu sou hoje, o autor que eu sou hoje, é graças a ele. Principalmente nessa Uau. parte de editor. Então, o que aconteceu com você nas vendas, aconteceu comigo na edição. Na Legal. edição de vídeo. Então, o seu pai ele te treinou pra você ser um vendedor melhor. E o meu pai e a minha mãe, eles me treinaram pra eu ser um editor melhor. Isso é fantástico, cara. É. Por isso que E eu acredito, nós, né, batemos muito nesse negócio de incentive os seus filhos, patrocine seus filhos, dê essa atenção que eles precisam. Sabe? Cara, Isso é muito importante. isso aí é muito real. Por quê? Nos dias de hoje, a gente vê, cara, tá lá, vão ter internet aí. O que nossos filhos vão aprender? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque tá muito fácil os pais permitir deixar seus filhos, porque assim, criar filhos, que não é nem criar, é treinar filhos, treinar os filhos, exige-se um trabalho, uma dedicação. Ou seja, dá trabalho fazer. Agora, o resultado que você vai colher vai ser muito positivo. Agora, pelo comodismo que a gente busca nos dias de hoje, até mesmo eu estava em uma palestra ontem e eu estava ensinando sobre isso, porque a gente precisa entrar e viver em desconforto na nossa vida. E o comodismo que a gente busca, porque às vezes a gente Zona de conforto. pratica uma atividade ali durante o dia, seja trabalho, seja o que for, Uhum. e aí a gente quer descansar, a gente quer desligar de tudo. Só que aí Tem o chega em famoso casa, Nosso tempo, aí chega em casa, a gente ainda tem nossa família, tem a esposa, né, quem é casado, tem os filhos ali. E aí você precisa dar atenção. Só que para você não ter esse trabalho, porque você já acha que é demais trazer o dinheiro para casa, porque trabalhou, isso já é bastante fazer isso. Isso é legal, tá certíssimo e é dever seu fazer. Sim. Agora, tem uma questão. Você vai deixar quem criar teus filhos, quem educar, quem treinar seus filhos. E aí é o ponto que eu paro e penso. Por quê? Cara, eu procuro dedicar ao máximo em treinar a minha filha. A minha filha é independente. Se ela vai ter marido, que ela vai ter, nós estamos treinando e ensinando e educando ela para isso, para ser uma esposa, amar o esposo, honrar, ela se submeter e a viver ali, construir a família, só que baseado no que ela vê como é a nossa família. Por exemplo, né? Como a gente treina, como a gente lida com ela, o amor que eu dou a ela, o carinho, a hora que precisa corrigir, eu corrijo. Só que o que acontece? Nossos filhos precisam ser treinados. E quando eu
cheguei na minha fase ali da juventude, com meus 16 anos, que eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a olhar para trás, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu estava vivendo ali, até o dia do meu casamento, que dos meus 16 aos 22 anos, eu tinha saído da casa dos meus pais e fui morar com meus avós. Cara, e aí eu tive que assumir muitas responsabilidades. E o que meu pai tinha me ensinado desde os 5 anos de idade fez muita diferença. Com certeza. Fez muita diferença. É bagagem. Por quê? Para eu assumir as rédeas e a responsabilidade da minha vida. E aí, quando eu fui pro casamento, isso tornou muito mais real. Por quê? Agora eu vou construir a minha família, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um lar para bancar, um aluguel para pagar, tenho comida para colocar em casa, as contas para pagar. E agora, o que eu vou fazer? Preciso assumir essa responsabilidade. E hoje em dia as pessoas querem fugir das responsabilidades. Sim. E esse é o maior problema. E o porquê que acontece isso? Porque os pais não treinam os filhos. Da forma correta. E quando os pais treinam os filhos, esses filhos vão crescer. E eles vão crescer sendo responsáveis por aquilo que é realmente dever deles. Sim. Por aquilo que realmente deveria fazer. E aí a gente olha e vê, cara, tanto de homem aí, o tanto de gente bunda mole, de verdade mesmo, que não assume as rédeas, não assume a responsabilidade. Não é autorresponsável. Vive se vitimizando, vive como vitimistas. Eles não vivem sendo vítima de algo, eles se auto-vitimizam. Vivem na autocomiseração, que é a pior coisa que existe. Querendo se fazer de coitadinhos, que a sociedade, isso, o governo e tal. Cara, assume a responsabilidade. Não é a vai pra sociedade cima. que tem que se encaixar você que tem que se encaixar a sociedade. É isso aí. E aí precisa fazer o quê? Vai pra cima, coloca energia, assume a responsabilidade. Fala assim, ó, isso aqui é meu, é responsabilidade minha. Bate a mão no peito e fala assim, ó, eu chamo a responsabilidade pra mim. Vai lá e faz acontecer. Não fica colocando a culpa nos outros. Assuma a responsabilidade pra você. Porque toda vez que você transfere a culpa pros outros, sabe o que vai acontecer? Você vai assumir a miséria pra tua vida. Mas toda vez que você chama a responsabilidade pra você e fala assim, ó, isso aqui sou eu que tenho que resolver. Isso atrai a prosperidade para a tua vida. Então, cara, é a mesma coisa que fazer uma conta de 1 mais 1. O resultado vai dar aquilo, não tem como dar diferente. Então, se vitimizar, se fazer de coitadinho, você está atraindo a miséria. Assumir a responsabilidade, falar assim, ó, isso aqui é eu que tenho que resolver. Você está assumindo e atraindo a prosperidade para a tua vida. Porque, cara, é uma lei universal. Deus já criou as coisas em ordem. Se a gente quer deturpar, quer agir de forma contrária, controversa àquilo que é a criação do Senhor, vai dar errado, não tem para onde fugir. Exatamente. Cara, essa questão da autorresponsabilidade é muito importante. Mais uma vez, meu pai me ensinou muito sobre. Muito. Ele sempre falava, cara, esse problema é seu, tu resolve seus negócios agora. Sei que se você errou, agora você dá um jeito de arrumar. Por exemplo, na questão da edição de vídeo mesmo, né? Que eu falava muito, pai, deu ruim aqui, eu não sei fazer. Me ajuda? Porque quem me ensinou no início a editar foi ele. Então, tava um problema ali, aqui. Pai, me ajuda aqui, me ajuda ali. Ele me ajudava no início pra me instruir. Depois ele falou, cara, deixa eu fazer minhas coisas, vai aprender, pesquisa no Google, vai no YouTube. Você fez a negócio ruim aí, vai você resolver. Aprende você a resolver os seus problemas. Senão você sempre vai ficar dependente de alguém pra resolver as suas coisas. E isso não faz sentido. Vai ter momentos que a gente não vai estar com você e a gente não vai estar com você a vida inteira. Então aprende a caminhar com as suas próprias pernas. Isso foi fundamental pra mim. Cara, é interessante demais isso. Sabe por quê? Ó, você me fez lembrar algo que não vou falar que é todo dia que acontece, mas quase diariamente acontece isso. Às vezes a minha filha vai fazer algo e aí ela chega e fala assim, pai, eu não consigo. E aí eu tenho um código já instalado, já um driver mental que eu instalei na mente dela. E aí eu sempre falo isso pra ela, eu falo assim, filha, só existe uma forma de você não conseguir.
Você não tentar. É você não Você não- querer. Você não E testar. aí, aí eu sempre falo pra ela, eu falo assim, ó, então repete comigo, ela já sabe a frase. Porque a gente já Treinou eu várias treino vezes. ela todo dia, Aham. isso praticamente. E aí eu falo pra ela, falo assim, então repete comigo. Aí ela Qual que é a fala, já frase? sei, pai. Aí eu falo assim, ó, mas você vai repetir. Porque ela já sabe, aí ela às vezes fala, não, já sei o que vai acontecer, né? Já deu ruim pra Então mim. não precisa. E aí eu falo assim pra ela, falo, mas repete. Eu falo assim, ó, tudo, repete comigo agora, Tá, fala vai, aí. bora. Fala assim, ó, tudo, Tudo o que eu quero, o que eu quero, eu consigo. eu consigo. Acabou. Aí ela fala assim, não tem jeito, eu vou ter que fazer. Faz com a galera de casa, então. Acabou. Então assim, ó, repete isso agora pra você. Vambora. O que é na tua vida? Primeiro, olha aí quais são as coisas que você acha que você não consegue, que você não dá conta, que pra você é difícil, que você olha e fala assim, cara, é impossível isso aqui pra mim. Só tem uma diferença de você conseguir ou não conseguir. É você querer ou não querer. Porque se você achar que é chato e não quiser assumir aquilo e falar assim, ó, eu vou ir pra cima e eu consigo, pode ficar tranquilo. Você jamais vai conseguir. Mas se você falar assim, ó, eu quero isso e não abro mão, é impossível você não conseguir. É impossível. Então, ó, repete isso aí comigo agora. Pensa naquilo que você não estava dando conta de fazer, que você talvez não estava ali tão disposto, mas é algo que você quer. Então, repete isso comigo agora. Fala assim, ó, tudo o que eu quero, eu consigo. E acabou. Não tem como ser diferente disso. Cara, eu treino minha filha toda oportunidade que ela fala, pai, mas eu não consigo. Porque fica, Cara, dá ruim pra ela, fica enraizado na mente dela. porque ela fala pra mim, ela tem 10 anos de idade ainda. Pai, eu não consigo. Ela Vai vir, fala vai vir. pra mim, aí na hora eu olho pra ela, ela já sabe que eu vou falar. Por quê? Porque eu tô treinando ela todos os dias sobre isso. Exato. E aí, tem vezes que ela já vê ali que ela não tá conseguindo, eu já percebo que ela quer falar pra mim, aí ela já sabe, ela já vai e continua, nem fala. Por quê? Porque isso já tá sendo instalado aqui na mente dela. Então, um dos motivos aos quais eu desenvolvo esse movimento, que é um chamado, que é esse movimento dos vencedores, inclusive eu tenho uma imersão que eu vou fazer ela em novembro agora, a 4ª edição. Boa. Nesse ano é a 4ª edição. Caramba. Já, isso. Comecei em março, fiz em maio, fiz em julho e agora tô esperando passar essa campanha política e vou fazer em novembro. Boa. Porque era pra eu fazer agora em setembro Aham. já uma. Só que aí, Setembro, campanha e outubro tal, também, aí, cara, eu falei, eu vou tá. parar com tudo que a galera tá focada em E política. outra coisa, E aqui tá essa Aham. movimentação gigante, né? Virou uma campanha mundial, né? Essa campanha aqui para São Paulo. Então, o que acontece? Esse movimento, eu tenho um chamado, que é o quê? Despertar vencedores. Então, o tema da imersão é Despertando Vencedores. Depois da imersão, existe uma jornada para a gente andar junto. Sim. E aí é construir uma mentalidade de vencedor. Porque primeiro, a pessoa ela precisa despertar para algo que ela ainda está vivendo como derrotado. Então as pessoas, talvez você aí tenha alguma área da tua vida que você está vivendo como derrotado. Mas sabe o porquê que você está vivendo como derrotado? Porque você entrou em normalidade de vida e se acostumou a viver desse jeito. Putz. E eu sei disso, porque eu tenho compaixão de você por causa disso, porque eu vivi muito tempo assim, com muitas e muitas coisas e várias áreas da minha vida. Viver conformado. E aí eu olho pra você hoje, eu quero olhar aqui, ó, bem no teu olho, olho bem no teu olho, olha aqui no meu olho agora, eu tenho compaixão de você. E você só não consegue porque você ainda, ó, não despertou. Porque a hora que você despertar, você vai falar assim, opa, tem algo que eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Só que você ainda não sabe como fazer diferente. E você só vai conseguir fazer diferente a hora que você construir uma mentalidade de vencedor. E essa mentalidade de vencedor é que vai te levar a viver uma jornada e ser persistente, consistente e
permanecer fazendo o que precisa ser feito para alcançar o resultado que você quer. Porque, Pietro, a gente só não alcança os resultados que a gente quer porque muitas das vezes a gente desiste no meio do caminho. E por que a gente desiste? Porque a gente aceita e se permite Aceitar a derrota viver antes da como hora. derrotado, cara. Cara, é terrível isso. Eu falo porque eu vivi muito tempo assim. Cara, chegou uma hora que eu tive que despertar. Só que a hora que eu despertei, falei, peraí, eu preciso agora construir essa mentalidade para que eu tenha uma mentalidade forte, para que tudo aquilo que eu quero para minha vida, eu venha fazer e eu não abra mão. Uhum. Cara, eu coloquei alguns alvos esse ano na minha vida. E desses alvos que eu determinei e coloquei, eu venho usufruindo e venho vivendo. O dia 30 de agosto, na minha vida, é um marco. Por quê? Cara, porque assim, ó, já aconteceu antes, tá? Antes. Mas ano passado, dia 30 de agosto, eu tinha tomado uma decisão. Dia 28 e 29, participei de uma imersão, 2 dias. Cara, e ali, pra mim foi assim, ó, expandiu a minha mente. É aquela imersão que dá a virada de chave e fala, não, eu preciso sair daqui, eu vou virar a minha vida. Só que o que acontece? E aí eu ensino isso pra você também, tá? Ontem eu falei sobre isso na palestra, todas as vezes, cara, que eu tô ensinando alguém, eu sempre ressalto isso. Você nunca vai num ambiente ou você tá aqui aprendendo, e aí eu já quero te ensinar isso agora. Se você tá aqui só ouvindo, esquece, você não vai assim fazer nada da tua vida. Não vai fazer nada da tua vida. Deixa eu te falar, o que você tem que fazer? Pega um papel e caneta para anotar o que você tá aprendendo aqui e os pontos principais daquilo que mais te chamou a atenção. Só que o que você vai anotar disso não vai mudar nada na tua vida também. O que vai mudar? O que você vai fazer com isso. E como que a gente resolve isso? Anotando, escrevendo ali, junto com os insights, os códigos que você pega, anota o que você vai fazer. E foi isso que eu fiz nessa imersão do dia 28 e 29 de agosto de 2023. Do ano passado. E aí, algumas coisas que eu anotei, eu já coloquei em prática já no dia 30. Que eu saí de lá, já determinado, falei, ó, eu vou fazer isso. E aí, dia 30 agora de agosto de 2024, completou um ano desde lá. Sim. E algumas coisas foram transformadoras na minha vida. Talvez você que está assistindo, talvez você, Pietro, não sei se você já sabe ou não, mas já faz um ano que eu não consumo nada de açúcar. Sim. Já faz um ano que eu não consumo nada que vai farinha. Nada, nenhum alimento que vai farinha. O que é farinha? Tá? O que é farinha? Pra mim, eu não consumo nada que vai tapioca, nada que vai polvilho, então pão de queijo, biscoito de polvilho, nada. Não. Qualquer tipo de farinha eu não consumo. Nada. Faz um ano. Nelson, o que transformou na tua vida? A saúde, meu corpo físico, cheguei no peso ideal, cara, tô com o corpo legal, tô treinando. Só que o que mudou mais foi o quê? Eu tenho uma filha de 10 anos, tá pra completar 11 anos em novembro. E, cara, a coisa que ela mais gosta, sabe o que é? Subir aqui no meu ombro aqui, ó, e brincar de cavalinho. Se você não Só que eu tava com sobrepeso. Cara, eu pesava 92 quilos. Putz. Eu eliminei 20 quilos. Eu tô com 72. Caramba. São 20 quilos a menos. Sabe o que mudou? Não é a questão do peso. É o tempo de qualidade que você pode passar com a sua filha. Cara, eu fazer algo que a minha filha ama. Eu tenho só ela. Eu já fiz vasectomia, eu não vou ter mais filho, porque os médicos já proibiram a minha esposa. A gente teve a minha esposa engravidou, perdeu, teve um problema sério de hemorragia. Em uma outra situação a gente conta sobre essa história. E aí a gente tá resolvido com ela. E é só ela que eu vou ter de filha. Então, cara, eu preciso aproveitar ao máximo. Eu pensei muito nisso. Falei, cara, eu preciso mudar minha rota, preciso mudar minha forma de alimentar, minha forma de cuidar do meu corpo físico, da minha saúde. Porque se eu não cuidar da minha saúde hoje, daqui um tempo, talvez daqui uns 3, 5, 10, 15, 20 anos, eu vou ter que cuidar da doença. O que eu quero? Se você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, você vai ter muito tempo pra cuidar da Vou sua ter que cuidar da minha O doença. Adonis falou isso pra gente lá dentro da casa. Cara, o que eu quero da minha vida? Então eu parei pra refletir. E aí eu já sabia que isso funcionava, que no início de 2022 eu já tinha feito esse teste e eu tinha eliminado 14 quilos. Uau. Em 4 meses, 14 quilos fazendo a mesma coisa. Falei, cara, eu já sei que funciona isso.
eu preciso executar. Então, no dia 30, eu tomei a decisão e comecei a fazer isso. Aí, deixei. Então, hoje, já faz mais de 1 ano, sem nada de açúcar, sem nada de farinha. E a decisão que eu tomei, e é aí que eu falo da questão de construir uma mente de vencedor. Eu tive que construir isso aqui, uma história aqui na minha cabeça. E eu falei assim, ó, eu vou viver como se eu nunca, jamais na minha vida tivesse consumido nem açúcar e nem farinha. Eu comecei a contar uma história aqui dentro da minha cabeça. Sabe qual que foi? Farinha, açúcar, o que é isso? Nunca existiu na face da terra, nem sei o que é isso. Cara, eu comecei a eliminar isso aí, tirei e fui eliminando. Foi difícil no começo? Foi muito. Porque, cara, todo lugar que você vai, você chega, tudo tem farinha ou tem açúcar. Ou, na maior parte dos casos, tem os dois. E aí eu tive que ir me adaptando. Hoje, pra mim, é muito simples e fácil, porque virou um estilo de vida. Com certeza. Só que eu tive que, sendo persistente, ir fazendo, ser consistente ali sempre. Fazer esses testes com o nosso corpo é muito louco. Eu fiz, no mesmo dia que a gente conversou sobre essa sua situação de não comer mais açúcar nem farinha, eu contei pra você a minha história com refrigerante. Sim. Não contei? Que eu também tô há mais de 1 ano sem beber refri. E era um negócio que era meio viciado, assim, sabe? Tipo, não tinha muito em casa, não era meio raro de ter. Só que toda vez que a gente ia comemorar alguma coisa ou ia comer uma comida diferente, pedia a mesma coisa, refri. Então, vai ter pizza em casa, refri. Vai comer hambúrguer, refri. Vai sair pra comer em algum lugar, em algum restaurante, alguma coisa assim, refri. Vai comemorar, refri. Então eu falei, não, peraí. Todo lugar que eu vejo, todo mundo fala mal de refrigerante. Porque causa não sei o que no cérebro, porque tem sódio, não é nem pelo açúcar, né? Porque se fosse pelo açúcar eu tomava Coca Zero. Mas é pelo sódio e pelo mal que faz no teu corpo. Vamos fazer um teste? Então, já que eu tô vendo muito isso, vamos ver se eu parar de tomar, vai fazer falta na minha vida. Eu tô sem sentir falta há mais de 1 ano. No início, como você falou, foi difícil? Foi. Porque é um negócio que eu tinha muita vontade. E assim, os meus pais, eles ainda consomem. Só que eu não tenho mais vontade. E eu ainda falo pra eles, gente, para com esse negócio, meu, não é bom. E eles diminuíram muito a frequência, estão bem menos agora. Eles estão preferindo pegar, tipo, água ou um suquinho ali, aqui. E eu tô lutando pra tirar esse gosto da família. E é interessante, sabe por quê que normalmente a gente tem esse hábito de consumir as coisas? E parece normal, é comum. Por quê? Porque isso é, né, cultural. Cara? Eu descobri isso na prática, olhando as pessoas, falava, cara, eu pareço um ET aqui no meio das pessoas. E eu comecei a perceber que isso é uma cultura em nosso país. A cultura de os alimentos conterem farinha, os alimentos conterem açúcar. Você ir nos ambientes, o que você vai consumir ali de bebida é refrigerante. Isso é cultura no nosso país. E aí o porquê que eu falo que o movimento é o hashtag Eu Sou 2%, que é aqueles que são acima da média? Cara, porque eu falei, tudo que eu for viver na vida, eu preciso olhar o que é a média e o que é acima da média. Quem é que vive diferente do que a maior parte das pessoas fazem e o que a maior parte das pessoas estão fazendo? E aí eu sempre olhei e comecei a quebrar esse padrão. Falei, cara, isso aqui é cultural. Falei, então as pessoas precisam começar a entender que se elas querem estar acima da média, sair da mediocridade, elas precisam fazer coisas... Isso, exatamente. Parar de fazer o que todo mundo está fazendo igual. Porque não é porque todo mundo tá fazendo que aquilo é certo. Também. Cara, na maior parte dos casos, se todo mundo tá fazendo aquilo ali, pode prestar atenção. Tá fazendo algo que não é bom. Se você pegar no macro. Agora, se você pegar numa ambiência diferenciada, se todo mundo tá fazendo algo e você analisar que é bom, aí é outra coisa. Óbvio, mas se você for comparar aquela ambiência ali com o resto do mundo, é os 2% que tá ali. É os vencedores. Exatamente. Então, assim, e aí eu comecei a enxergar isso tudo, isso em tudo. E aí eu comecei a ver várias outras coisas que a gente poderia fazer. Eu falei, cara, isso aqui eu preciso ser acima da média, eu preciso fazer diferente. Isso foi um grande diferencial na minha vida. Com certeza. Porque várias áreas que ainda eu vivia como derrotado, eu comecei a mudar a rota, enxergar diferente e agir diferente. Sim. Então mudou minhas ações, minhas atitudes, por eu enxergar as coisas por um ângulo diferente. Sim. Enxergar de fora, ver de uma forma ampla. Porque qual é o nosso hábito?
A gente está inserido dentro de um ambiente, a gente enxerga como se estando ali dentro do ambiente. Uhum. A gente precisa começar a ter um campo de visão olhando por fora. Ver assim, ó, olha assim, ó, por cima e fala assim, como é que esse pessoal está fazendo aí? Como que poderia ser feito? Tem alguma outra forma de fazer? Poderia fazer diferente? Quando a gente começa a se questionar o ambiente e fazer perguntas inteligentes, não para prejudicar, para denegrir, mas Sim. pensando positivamente. Pra você Cara, mesmo. certamente a gente vai ter respostas que são totalmente diferentes do que é o hábito que estão vivendo. E, cara, nessa sua mentalidade de vencedor, de você mudar o seu estilo de vida e tudo mais, você acessou ambientes diferentes. E um deles foi o ecossistema do Pablo, a Sim. plataforma. Como que foi isso pra você, de você ter conhecido esse ecossistema diferente? Cara, pra mim assim, ó, eu... E tem entrado lá até como lançador da Elis, né? Sim. Ó, eu comecei, cara, no marketing digital. Em 2020 veio a pandemia. Aí o Pablo fez o primeiro La Casa Digital. Aí eu entrei na mentoria que ele lançou, que foi a mentoria Independência Digital, que era o 12K. Ah, tá. Aí eu entrei, aí lá dentro tinha um curso de lançador com o Marcos Paulo. Eu comecei a despertar atenção para aquilo. Isso era outra pergunta que eu ia te fazer, né? Por que você decidiu mexer com lançamento e estratégia digital? Isso, Porque essa é uma área eu vou complicada falar pra sobre isso. caramba. Aí o que acontece? O Marcos Paulo, ele ainda não tinha lançado um curso dele, uma mentoria dele. Tipo, que ele tem Ele hoje. tinha um curso dentro daquele curso que era da mentoria do Pablo. Só que aí em 2021 ele lançou. E aí eu era gestor de tráfego. Aí o que eu vi? Eu falei, cara, lá vai ter expert e vai ter lançadores. Então eu vou estudar sobre lançamento, só que agora no começo eu não vou saber fazer isso. Só que eles lá que vão fazer, já eles vão precisar do serviço que eu tenho. E eu tenho uma agência Vou lá de pra marketing. fazer network. Falei, cara, eu vou oferecer serviço de social media, oferecer serviço de designer, de web designer, de tráfego pago. Falei, cara, eu vou oferecer meu serviço. Enquanto eu aprendo. Isso. Em um mês que eu tinha entrado no curso, eu já tinha recuperado o investimento, que eu paguei R$1.000. Naquela época, era muito barato naquela época. Paguei R$1.000. Era o primeiro do Marquinhos No primeiro também. mês, eu tive um retorno de R$7.000, 7 vezes mais. Caramba. Em um mês. Só que eu entrei com a intenção certa. Falei, bom, eu quero ir para aprender, eu vou entrar nesse jogo de lançamento, só que eu preciso recuperar investimento. Então eu tenho uma oportunidade porque eu ofereço serviço que eles vão precisar. Aí, cara, eu zerei o game ali. Beleza, fui e avancei, comecei a executar lançamento nisso. Aí eu vou na pergunta, por que você entrou nessa área de estrategista, fazer lançamento e tal? Porque, cara, eu sempre fui um cara muito da razão, muito calculista, sempre fui de ter muita antevisão das vendas, do empreendedorismo. Sim. Só que eu sempre fui uma pessoa de antevisão. Então, tipo assim, ó, vamos executar alguma coisa, fazer algum projeto. Eu sempre já olhava pensando no quê? Qual é o problema que pode dar lá na frente, depois, com isso aqui que a gente vai fazer? E aí eu já enxergava o problema e já denunciava ali. O problema. Eu falava assim, só que, vamos tomar cuidado, porque pode acontecer isso. Vamos barrar antes disso entrar. Caramba. E aí, cara, eu sempre fui assim. Sempre, desde criança, sempre enxergando. E aí eu tinha um defeito grande, que era o quê? O perfeccionismo. Eu tive que vencer. A necessidade de aprovação. Eu também. Precisei vencer. Por quê? Por um lado, ser estrategista, ter antevisão, é bom. Só que eu tinha esses defeitos. Que quebra demais. Tá meio atrelado ali, só que a gente tem que vencer. É importante para quem é estrategista ter isso. Ser assim, ser mais detalhista, ser cauteloso. Só que, cara, muita coisa era em excesso e eu tive que romper os excessos. Que era o perfeccionismo e a necessidade de aprovação. Cara, perfeccionismo e necessidade de aprovação quebra muito. Cara, isso aí arrebentou com a minha vida. É terrível. Eu também falo porque eu tinha muito isso. Perfeccionismo, eu nunca achava que meus vídeos eram bons quando eu editava. Nunca. Eu sempre achava que tava pra melhorar. E era um errinho básico que ninguém de espectador ia entender. Só real editor assim. E eu falava pro meu pai, não, porque tem que arrumar, e todo mundo hoje que tá nesse mercado fala. Um editor que é perfeccionista, nunca o vídeo vai estar bom, de duas uma. Ou o vídeo nunca vai estar bom, e o vídeo tá muito bom, pra galera que vai ver.
ou o vídeo só nunca mais vai sair. De um dos dois. Nesse exame de aprovação também, cara, eu tava contando aqui num podcast que eu vim mais cedo, eu tinha medo de fazer stories, eu tinha medo de fazer reels. Por quê? O que meus amigos, quando eu chegar na escola, vão falar de mim? O que essa galera toda que tá ao meu redor vai falar de mim? Vão me zoar, certeza, mano. E não deu outra, me zoaram mesmo. Sofria bullying, fui excluído, eu fui julgado por isso, mas eu sabia que uma hora isso ia chegar. Mas primeiro eu me blindei emocionalmente. Como você falou, a sua antivisão. Isso Você aí. teve antivisão nos problemas, foi barrando isso, mas começou a ver que tinha bloqueio ali. E isso foi muito bom em você, cara, porque você viu que é aquela frase, né? Pra você ter a clareza, pra você mudar, primeiro você tem que ter a clareza. Você teve a clareza rápido e já foi rápido mudar a tua realidade. Exatamente. E aí, cara, como que eu entrei dentro do ecossistema ali? Eu tô ali dentro desde quando eu mudei pra cá, desde outubro de 2022. Só que eu Um bom tempo. conectei lá dentro por conta dessa mentoria do Marcos Paulo, que aí eu fiz lançamento, participei do bootcamp, que era eles pegavam ali um lançador e um expert Sim. dentro da plateia e eles montavam toda a estrutura do lançamento no palco ali durante 12 horas. E eu e esse expert foi o selecionado em abril de 2022. Caramba! E a gente ficou lá, cara. Tinha 600, 700 pessoas ali praticamente. E vocês estavam ali E a aprendendo gente e ali à fazendo. frente, cara. E ali eu ganhei bastante autoridade, reconhecimento. A galera começou assim a me respeitar demais por conta da gente estar no palco. Então, lembre-se bem, você assumir o palco da tua vida, isso vai te dar autoridade, vai te dar reconhecimento, as pessoas vão te respeitar mais. Quando você quer viver sempre nos bastidores, não assumir o palco da tua vida, assumir a responsabilidade da tua vida, ninguém vai dar a moral para você. Você sempre vai ser alguém desmerecido diante das pessoas. Guarda isso aí em todas as áreas da tua vida. E aí, cara, o que aconteceu? Isso aí foi no domingo, sábado e domingo. No domingo teve o bootcamp, participamos lá no palco. Na segunda-feira a gente foi lá para a plataforma, fomos convidados a ir lá. Uhum. E aí lá eu conectei com um cara que é sócio do Nésio Monteiro, que é um dos sócios do Pablo. Sim. Conectei Quem com é? ele, o Alexandre Morelli. Ah, sim, o Ale. Isso, Ale. E aí eu conectei com ele lá, porque o expert era amigo dele, morava na mesma cidade que ele, lá em Goiás. Aham. E aí ele falou, tal, cara, participamos lá, tal, do bootcamp lá do Marcos Paulo, tal, foi um convidado para vir aqui na plataforma. Aí ele pegou e apresentou eu pro Ale Morelli. Uhum. Aí, quando ele apresentou, o Ale falou assim, mano, eu tô precisando de um lançador, pega meu telefone aí. Isso era em abril de 2022. E aí, beleza. Passou ali e tal, passou um tempo. Entrei em contato com o Alexandre Morelli, falei com ele. Falei, Ale, ó, tal, tô entrando em contato com você pediu pra eu te chamar. Ele falou, ó, vamos fazer uma reunião, você consegue vir aqui? Eu ainda morava no interior, a uns 150 km daqui. Ele já morava aqui. Ele já morava aqui. Uhum. E aí, ele marcou uma sim. reunião comigo. Eu vim, ele me deu um chá de 1h30 lá, esperando na salinha lá de entrevista. Nossa. Lá. Beleza, fiquei lá de boa, eu vi que foi um teste. Foi um teste, Beleza, sabia que era, porque eu já tinha vivido várias circunstâncias assim. Beleza, veio, trocou ideia e ele fechou comigo. Eu voltei pra minha cidade e a gente começou a fazer o lançamento dele. Eu de lá da minha cidade e ele aqui. Uhum. Aí a gente, no dia do evento do lançamento, eu vim pra cá, passei 3 dias com ele. E lá dentro da plataforma, ele tinha uma sala lá, tinha um espaço de evento que era dele lá. E aí, cara, fizemos, comecei a ganhar mais autoridade, mais visibilidade. Ele apresentou pra uma galera. Teve um aniversário não sei de quem foi lá, acho que foi da Elis. Aí ele levou eu lá junto, na época lá de sair, o Pablo tava junto lá. Falou, ó, eu vou te dar um monte de acesso aqui. Falou, seja um cara certo, um cara correto, você vai ver onde eu vou te levar, vou te dar bastante acesso aqui. Falei, beleza. E fomos. Aí fizemos o lançamento dele, isso eu acho que foi em agosto, setembro ali. Em outubro eu mudei pra cá. Aí quando eu mudei, eu não queria trabalhar lá, não tava nem pensando nisso. Eu ia montar minha agência, conseguir cliente e tal, ia desenvolver tudo aqui. E até foi por um outro motivo, que foi um chamado do Senhor vir pra cá.
E aí, em uma outra oportunidade, que hoje não vai dar tempo, né? Aham. Mas em uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, cara, sobre essa questão do chamado. Por quê? Na cidade que eu morava, eu pastoreava a igreja. Eu era Que pastor. demais. Então já É, tinha. eu pastoreei a já tinha um igreja negócio por de 10 palco aí. anos. Por 10 anos. Caramba. E a igreja era da mesma cobertura da igreja videira que o Pablo é, o Sim, Mateus é. sim. Então a gente tem a mesma linguagem, fala sobre o reino, o mesmo ensinamento ali. Então, assim, já era uma conexão, cara. A muito gente já forte. sabia o mesmo rolê ali. Eu sabia a linguagem do que ele tava falando desde sempre. Que sensacional, cara. E aí, o que que acontece? Quando eu fui pra lá, cheguei lá, o Ale falou assim, cara, tô precisando desenvolver meu movimento aqui e tal, eu queria que você viesse aqui pra dentro da plataforma. Aí você caiu pra dentro. Cara, não, eu falei, meu, pra mim não faz sentido, tal. Sério? Não fazia sentido eu ir lá dentro, fazia sentido eu tocar o projeto dele e continuar tocando meus projetos. Porque eu Sim. sabia que eu ia ter que abrir mão de um monte de coisa. Aham. E foi dito e feito, cara. Perdi um monte de cliente, porque eu tava dedicando lá e tal. Mas foi muito bom, que eu conectei com muita gente ali. Então, eu entrei ali dentro do ecossistema e através do Mais Ale, uma vez também pra aprender. o Ale, ele era gestor de todos os negócios do Nésio e gestor dos negócios da Elis e da editora do Pablo em sociedade com a Elis. Uhum. Só que os negócios do Ale começou a crescer muito. E aí, de novembro de 2022 até março de 2023, os negócios do Ale, a gente tocando os projetos dele, cresceu muito. E como cresceu, ele já não estava dando mais conta de tocar os negócios da Precisava de Elise, gente. do Nésio, tudo. Aham. Aí ele indicou eu para tocar os negócios da Elis Ah. e em sociedade com o Pablo lá da editora. Aham. Aí foi quando a Aí gente você fez esse cresceu ainda lançamento mais. ali da Aham. Elis e tal, batemos mais de 1 milhão, foi o primeiro milhão Sim. dela. Foi o primeiro produto high ticket Bateu 1 lá milhão dentro da plataforma, além dos que o Pablo lançava. Isso. De sócios ali do Pablo, ela foi a primeira high ticket ali. E aí, cara, batemos mais de 1 milhão, isso me deu muita autoridade. Em julho, eu fui convidado para entrar na PLX, Aí. para fazer lançamento lá. E aí eu ganhei muito mais autoridade Aham. e tal, cresci. Trabalhei até dezembro do ano passado lá. Não fazia mais sentido eu continuar lá. Falei, Parou. cara, eu vou tocar meus projetos. Eu já tinha passado do dia 30 de agosto, que eu Aham. tinha tomado várias decisões. Uma delas era fazer o meu movimento, que eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Uhum. Então, Uau. presta atenção nisso. Às vezes você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Por quê? Porque você ainda está adormecido e vivendo como derrotado. A Sai hora do que você caixão. despertar e começar a viver como vencedor, acabou. Você zera o game e começa a cumprir o propósito que Deus chamou você para cumprir. Uau. Cara, e pra mim isso é o que faz sentido. Com certeza. Se eu não fizer o que Deus me chamou pra fazer, que eu tenho clareza que eu tenho que fazer, cara, pra mim a vida perdeu sentido. Uau. Nelson, agora pra gente finalizar que o nosso tempo tá acabando, a gente vai fazer um quadro aqui, que eu já fiz algumas vezes com alguns convidados aqui, que é o bate-bola. O bate-bola eu vou fazer algumas perguntas pra você e você vai responder de forma rápida, objetiva, mas entregando tudo pra galera que tá de casa. Você aceita o desafio? Só se for agora. Então vamos embora. Na sua trajetória você também foi palestrante. Como que surgiu esse fervor pra você subir nos palcos e começar a contar a sua história, contar os ensinamentos pra galera? Cara, eu tinha 17 anos, trabalhava com marketing multinível. Em 2 meses na empresa, eu ainda era menor de idade, com 17 anos, e em 2 meses na empresa eu já estava no palco palestrando, Uau. com 17 anos. Começou Isso bem aí- novo. Isso aí são o quê? 19 anos atrás. Uhum. Passaram esse tempo, aí eu fui para um mercado que era um sonho meu, Uhum. ser modelo, ator e cantor. Caramba. Sim, fiz essas 3 coisas. É uma outra história para outro podcast também, que é uma história Caramba. longa. Demais. Aí eu fui para os palcos mesmo, Sim, Então, sim, se apresentar, co- real. fazendo teatro como ator, Cantando como como modelo cantor. desfilando, Sim. cheguei a ganhar concurso de modelo. Que demais. E depois eu fui funkeiro, né? Eu cantava funk, Ah. eu era o MC, eu era o Sim, cara sim. que cantava, tinha um grupo. A gente tinha música tocando em Funkeiro. rádio. Período de 1 ano, cara, crescemos demais, tinha música De tocando em funkeiro rádio. pra pastor, mano. Essa... Então, mas foi aí que foi a transformação, Aham. porque, cara, eu tava num auge gigante, música tocando em rádio, a gente fazendo show já pra 5, 10 mil pessoas MC aqui em Nelson. São Paulo. Eu tinha um apelido, depois eu conto essa história Tá pra bom. vocês. E aí, chegou em 2010, cara, a minha esposa me conheceu, eu conheci ela, aí ela começou a pregar pra mim,
eu me converti ao Senhor, continuei ainda no funk por 1 mês e meio, 2 meses. E aí, cara, me converti, decidi Largou abrir mão, isso. abandonei mão de Boa. tudo. E aí, cara, eu como cristão, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fazia. Então, você assim, decidiu espalhar sua cara, mensagem de em forma mais 3 intensa meses, ainda. em 3 meses que eu tinha me convertido, eu já era obreiro na igreja. Em 3 anos, eu já tinha sido já levantado como evangelista. Uau. E aí, não, em 1 ano eu já tinha sido levantado como evangelista. Em 3 anos depois que eu me converti, eu já era pastor. Caramba. Então, Então, nesse novo ramo, né, de marketing digital e tudo mais, você quis, como você falou que você era muito intenso, você quis espalhar a sua mensagem de forma mais clara. cara, na verdade, assim, foi um chamado do Senhor. Por quê? Eu já Tudo é por sabia ele. que, assim, o Senhor tinha um chamado comigo no empreendedorismo, com empreendedores, com empresários. Por quê? Eu tinha gráfica antes. Sim, que você E os contou. empresários iam na gráfica. E lá, cara, era o lugar que eu mais pregava e mais pessoas se convertia. Que a gente mais falava sobre o reino. Era na gráfica, porque eu atendia empresários ali. Eu já sabia que eu tinha um chamado nessa área. Só que aí eu fui pastorear para quê? Para viver uma experiência. Só que para mim, eu achava que eu ia viver aquilo lá o resto da vida. Ou seja, tava no palco ali mais uma vez, né? Como pastor, tal, era um chamado ali também, cumpria aquela missão e o Senhor pegou e começou a mudar a direção. Ele falou: "Estoure a bolha". Quando eu mudei para cá, eu achei que eu ia abrir igreja aqui. Quando eu cheguei aqui, ele falou assim: "Estoure a bolha". Foi quando comecei a fazer os eventos, tal, comecei a Aí palestrar, explodiu e pra aí ir caramba. para os palcos. E aí a Boa. gente começou a avançar e crescer naquilo que ele realmente tinha um chamado na minha vida. Boa. E aí fez total sentido. Com certeza. Ah, Nelson, então você fez errado deixar o pastoreio? Ou não Não, de era forma aquilo que era para alguma. fazer? Não, fez parte da trajetória, foi para ganhar Principalmente foi o experiência. que ele quis. Sim, só que agora é uma nova fase. Uhum. Então, continuo cumprindo o chamado e o Exato. propósito. Só que em uma nova fase naquilo que ele me chamou para esse tempo. Boa. E o que a gente Parabéns. precisa? Só obedecer. Obediência, exatamente. Bora, demorou para responder essa. Relaxa. Mas agora, ó, essas 3 próximas perguntas são as 3 perguntas da forma prática. A gente começou a falar muito de prática aqui no início do podcast. E agora é pra galera de casa botar pra quebrar os conteúdos que você tem de forma rápida e objetiva. Vamos lá. Você como estrategista e lançador, quais foram as principais ferramentas que você utilizou pra crescer nesse ramo? Cara, primeira coisa, Ferramenta eu network. digo como é isso, Network. livro, Conectar essas com coisas. pessoas. Conectar com pessoas. Boa. Só que antes disso eu tive que adquirir conhecimento. Informação, precisei aprender, precisei estudar. Primeiro você estuda. O aprender, você não aprende estudando. Não vem com esse negócio, eu aprendi algo com alguém. Você não aprendeu algo com alguém, você aprendeu algo que você faz. Porque o aprendizado, lembra no começo que eu falei? Eu vou quebrar alguns paradigmas. O aprendizado não vem de ouvir algo. O aprendizado vem daquilo que você pratica. Então, ressignifica isso aí na tua cabeça. Então, assim, e aí depois, o que eu tive que fazer? Tive que conectar com pessoas. Então, essa questão de network é uma veia muito forte em mim também. Sim. Cara, lá dentro da plataforma, eu sou conectado com toda a galera, principalmente os sócios do Pablo. Até a 3ª edição da minha imersão, somente os sócios do Pablo que palestrava. Pra você ver o nível de conexão que eu tinha. Com certeza. Uhum. Pô, quem que coloca os sócios do Adonis, Pablo pra Matheus palestrar? Ribeiro. Cara, Diego Neves, a Patrícia Pimentel, o Pedro Bandeira. Cara, a galera lá palestrou já na minha imersão. Então, assim, cara, como que você consegue fazer isso? Network, conexão, ou seja, você precisa ser intencional. E aí depois, cara, que nem, pra eu avançar e crescer, eu tive que persistir. Eu não pude abandonar. E foi a coisa que eu mais vi na jornada foi, a gente estava num grupo de mais de 1000 pessoas que entrou nesse mercado de lançamento, na mesma turma que eu entrei. Cara, e dessa turma, se sobrou 2 ou 3, foi muito. Foi muito. Por quê? Porque a jornada você vai fazer e muita coisa vai dar errado. E a tendência é o quê? Deu errado, eu não quero mexer com isso não. As coisas nunca vão acontecer de forma rápida. Você tem que continuar, tem que persistir, tem que quebrar pedra. E aí, o porquê que eu tive os resultados e tenho os resultados que eu tenho hoje? Porque eu continuei firme, porque eu sabia que aquilo dava certo. Boa. 2 outras perguntas. Os seus principais erros na sua jornada
Eu falo muito aqui nesses últimos episódios, eu tô trazendo muitos erros dos convidados para os sábios que estão nos ouvindo aprender com os erros dos outros. Porque tem aquele negócio, né? Tem só 3 pessoas na Terra. Os tolos, os inteligentes e os sábios. Os tolos, eles erram e não mudam a rota. Os inteligentes erram e mudam a rota. E os sábios aprendem com o erro dos outros. Então, quais foram os seus 3 principais erros pra galera que tá ouvindo você como lançador ou como pessoa, pra galera não conseguir, não errar no que você errou? Cara, assim, ó, na minha jornada, e não foi só como lançador, mas na jornada completa, em todas as áreas da vida, o principal erro foi não assumir rápido o erro que eu estava cometendo, ou não reconhecer que eu estava errado. Sempre persistir, achar que eu tô certo, e isso daí fez eu atrasar muita coisa na minha vida. Outra coisa, eu não executar aquilo que eu estava adquirindo de conhecimento, que eu tinha de informação. Demorar muito para colocar em prática. Então isso me fez atrasar muito e eu considero como os maiores erros da minha vida foi isso. Uau. Tem vários outros, mas Não, assim, sim, mas os principais... falando na prática ali basicamente é isso daí. Boa. Porque isso foi o que mudou o game meu, principalmente nesse último ano, do dia 30 de agosto de 2023 para cá. Por quê? Muita coisa que eu sabia que tinha que fazer e não fazia, eu comecei a fazer. Aí o que aconteceu? Começou a dar resultado. Falei, cara, que idiota que eu fui, né? Eu poderia ter feito antes. Por que que... E aí, cara... Eu persisti no erro. Aí entra uma coisa que eu tenho ensinado muito para as pessoas. Uhum. Tem muitas coisas que são nossas, já é para nós conquistar elas, dominar elas e usufruir delas, desfrutar dessas coisas. A gente não faz o que tem que fazer, aquilo já está disponível pra gente. Alguém que está fazendo em algum lugar vai pegar aquilo ali para ela e vai usufruir. E aí a gente fica para trás e era para nós usufruir. Alguém está usufruindo no nosso lugar. Porque alguém foi lá e fez o que tinha que fazer e eu não fiz. Aí agora que eu fui lá e fiz, eu conquistei aquilo. Aí eu olho e falo, cara, que baita idiota que eu fui. Por quê? Porque já era pra eu estar usufruindo daquilo ali, talvez 2, 3, 5, 10 anos antes. Só por não ter feito. Isso é muito forte, cara. E por fim, dá uma mensagem final pra quem tá assistindo a gente, uma dica, né, com as melhores estratégias pra ter um lançamento fera. Cara, sobre lançamento. Lançamento é método. Então, aprenda o método e, assim, ó, siga como uma receita de bolo, não queira inventar nada. Vai lá e faça. Assim em qualquer área da tua vida. Segue primeiro o método, porque você é iniciante, é principiante. Para você incrementar, criar coisas diferentes, você vai ter que ser um chefe de cozinha, é igual cozinhar. Então vai fazer um bolo, não queira enfeitar, faz o bolo de fubá. Aprendeu a fazer o bolo de fubá? Beleza, faz ele 10 vezes. Certinho ali, segue a receita. Sentiu segurança? Ótimo. Aí você vai enfeitar ele. Aí você faz uma calda de chocolate, que eu não como essas coisas, né? Tô ensinando um negócio que eu não faço. Mas só para você ter ideia e ter consciência disso. Analogia. Exato. Aí depois você aprendeu mais ali, aí você vai fazer aquele bolo vulcão, aí você vai colocar uns confetes por cima, aí você inventa as coisas, você incrementa. Mas antes, no começo, você tem que saber aplicar o método, executa aquilo várias vezes até você estar seguro. Aí depois você começa a inventar a história. Não queira incrementar, pensar, querer inventar moda, não. Nunca invente moda na tua vida no começo. No começo, segue método, aquilo que já fizeram, aquilo que já deu certo. Teve resultado naquilo, continua, faz de novo, repete. Aí depois você vai aperfeiçoando e vai crescendo e vai avançando. Uau. Cara, que insights, que episódio, que mensagem você deixou para as pessoas aqui. É realmente colocar em prática o que a galera aprendeu aqui hoje. Muito obrigado, Nelson. Tamo junto, meu irmão. Episódio. Foi uma honra te receber aqui. Gratidão. E, cara, coloque em prática o que você aprendeu hoje aqui. Se você não anotou nada, volta esse episódio, assiste anotando tudo. E eu te vejo no próximo episódio. Só tem um detalhe, tá? Último recado. Não só anota tudo que você vai ouvir. Pratica. Coloca a tarefa. O que eu vou fazer com o que eu aprendi? Exatamente. Aprendeu sobre mentalidade? O que você tem que fazer? Escreve o que você vai fazer. Exato. Isso é o que muda o game. E coloca prazo, coloca data. É isso aí. Pra começar e pra finalizar. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!
Bora pra cima, vencedor!